Em 2011 eu era advogada, eu estava insatisfeita com a dinâmica, né, do sistema jurídico e eu queria me envolver com as transformações sociais mais de perto. E o primeiro curso que eu tive notícia foi exatamente o Educação Gaia, que é um curso que procura promover novos paradigmas em torno da sustentabilidade. Esse curso, ele possui 2 certificações, uma delas é inclusive dada pela Unesco, porque ele é tido como um contribuinte para o Plano de Ação Global para o Desenvolvimento Sustentável em todo o mundo. Esse curso, ele teve uma origem a partir de um encontro de 55 educadores da rede global de ecovilas. Nesse encontro, eles começaram a formatar novas abordagens transdisciplinares para a educação de sustentabilidade. E eles lançaram oficialmente o currículo em 2005 na ecovila de Findhorn, na Escócia. Eles se autodenominam os Gisi, que em português significa gansos. Isso porque eles gostariam de ter essa referência do comportamento migratório dos gansos em torno de uma liderança colaborativa. Não sei se vocês sabem aqui, mas os gansos, eles voam em formato V, em que um ganso, quando bate as asas, ele cria um vácuo para o ganso seguinte. E dessa forma eles conseguem aumentar o desempenho em até 70% do que se eles voassem sozinhos. Então, por isso, eles fazem essa alusão ao movimento migratório dos gansos. Pode passar? Aqui nós temos como missão coletiva, então, desse movimento da Educação Gaia, que é redesenhar a presença humana sobre a Terra. Então, todos nós que estamos envolvidos hoje nessa rede internacional, temos como foco esse redesenho. Por favor. O nosso currículo, ele é organizado como uma mandala, que busca aí contemplar as 4 dimensões da existência humana, né? Então, nós temos a visão de mundo, a social, o econômico e o ecológico. Nessas 4 dimensões, nós temos 5 módulos, perfazendo aí um total de 20 temáticas. E essa mandala, ela é bastante flexível às realidades locais, então o currículo ele não é estático, você pode, de acordo com a sua dinâmica local, flexibilizar em torno dessas variadas temáticas, perfazendo aí a mandala de acordo com o seu cenário, né? Ele se propõe um currículo holístico. Por quê? Porque ele busca abarcar todas essas dimensões do todo da existência humana, né? Então, a gente aí foca em promover mesmo tecnologias sociais, mão na massa, para que as pessoas possam vivenciar de forma prática essas novas tecnologias de redesenho da presença humana na Terra. Ele se propõe integrativo, né? Por quê? Porque esse currículo, ele busca integrar todas essas temáticas em relação umas com as outras, dando peso comum a todas elas. Então, todas elas são muito importantes nessa dinâmica, né? Nessa metodologia. Nós também temos aqui uma abordagem holográfica. Por quê? Porque a gente entende que a essência do currículo, ela se perfaz nas partes. Então, você pode construir essa dinâmica, essa metodologia, a partir de qualquer das partes que a compõem, né? E é interessante observar que esse é um curso que promove exatamente uma comunidade, né? A gente recria aí um senso comunitário. Então, para nós que somos desse movimento, né, das ecovilas, nós temos um dizer que é bem interessante. Pode passar, por favor. Que se não for divertido, não é sustentável. Então, durante todo o curso, a gente promove esses momentos de celebração, esses rituais, né? Por exemplo, aqui nós temos uma foto em que nós estivemos numa cachoeira. Essa é uma foto da turma de 2012, quando eu fiz o curso, né? E a gente, então, busca trazer essa integração desde o princípio em todas as fases do curso. Pode passar. O Educação Gaia pelo Mundo, né? Hoje nós temos esse programa desenvolvido em 41 países, né? Cada país tem uma dinâmica diferenciada para propor esse programa. No Brasil, o Educação Gaia está desde 2006, nós estamos já em 10 estados e esse ano nós vamos ter a celebração dos 10 anos do Gaia no Brasil. E provavelmente essa celebração vai ser em Brasília, né, em novembro. Então estão todos convidados para conhecer mais sobre essa rede. Por favor.
Bom, o Educação Gaia, ele traz aqui uma questão que é bastante importante, que são as micro-revoluções. A partir do curso, todos os alunos e gestores, enfim, todo mundo se coloca mesmo como um promotor de um novo mundo. Então, o que a gente observa é que aqui nós temos uma sensibilização em torno de novos paradigmas, mas voltados muito para a prática mesmo dessas tecnologias sociais e sustentáveis, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, são alguns projetos inovadores e algumas praxes mesmo no próprio quintal de alguns gaianos, né? A gente tem vários relatos sobre isso, de como que algumas pessoas mudaram a forma de viver na sua própria residência a partir dessa vivência que tiveram no Gaia Education, né? Então, um desses exemplos que eu trouxe aqui para vocês é o Ateliê Casa Mãe, que é do Vini. O Vini foi um gaiano da turma de 2012, que ele transformou sua residência num polo de educação para sustentabilidade, né? Lá ele pratica tudo que ele aprendeu no Gaia, as 4 dimensões são contempladas. Ele tem, por exemplo, na casa dele, né, um jardim agroflorestal, ele tem uma composteira, ele tem forno solar, banheiro seco, todas essas tecnologias que ele pôde vivenciar durante o curso, ele traz também dentro da casa dele, agora como um educador socioambiental, voltado muito para as artes, porque ele é design também, né? E o outro projeto que surgiu a partir de encontros de gaianos em 2012 foi a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, a CONANE. Essa conferência, ela surgiu a partir de uma reflexão da rede de educadores inovadores de todo o Brasil que gostariam de se encontrar para se conhecer, dialogar e formar uma rede que pudesse, eventualmente, fazer mudanças mais sistêmicas na educação brasileira, né? Então, como o nosso evento hoje fala sobre inovações educacionais, eu vou dar um foco maior nesse projeto. Bom, então essa rede de inovações educacionais, ela surgiu a partir do encontro de 4 gaianas. Eu estava nessa turma, né, de 2012, então eu aceitei esse convite e a gente começou a pensar essa conferência nacional. A primeira edição da conferência aconteceu aqui em Brasília em 2013. Nós tivemos mais de 450 pessoas, trouxemos 30 experiências de todo o Brasil, né, de educadores e pais, enfim, quem promovia qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de inovação educacional, a gente mapeou ali rapidamente na nossa rede e nós trouxemos para Brasília. E aí foi muito interessante porque a gente viu que realmente as crianças queriam também falar sobre essa nova escola, né? Então as crianças estiveram envolvidas em todos os momentos da conferência. Aí é uma fotinho da abertura, em que elas diziam: a escola que queremos é a escola que construiremos juntos. Né? Então, é muito importante essa interlocução. A gente procura também sempre trazer o MEC, as secretarias de educação, né? O Ministério da Cultura esteve com a gente também, né, em um segundo momento. Então, assim, é um movimento mesmo intersetorial para uma nova educação. E aí, em 2015, nós recebemos um convite de estarmos em São Paulo, porque a maioria das práticas inovadoras ficam lá em São Paulo, e eles gostariam de fazer um movimento por lá. Então, nós organizamos essa conferência com um público que atingiu 590 pessoas aproximadamente. Nós tivemos 15 experiências, né, apresentadas e 30 rodas de conversa, exibição de documentários. E tudo isso é muito focado também nessa parte celebrativa. A gente trouxe do Gaia essa noção de que é importante esses momentos de celebração, né? Então, nós tivemos algumas experiências também na área de cultura, né, algumas vivências e alguns documentários muito relevantes nessa conferência agora em 2015. Em 2017, a gente vai voltar para Brasília. A gente quer fazer, de novo, um encontro aqui em Brasília. Nós já estamos aí pensando um plano de ação, né, de forma mais consistente para 2017. Então, a gente quer fomentar mesmo uma mudança mais prática e objetiva. E quem quiser conhecer mais sobre a CONANE, é só acessar o nosso site. Também tem Facebook, tá? Para quem é de Facebook. Agora, gente, por que a gente está falando de Gaia Education? Por que a gente está falando de transformação? Né? Por que a gente está falando de inovar, de buscar soluções para os problemas? Porque é notório que nós estamos enfrentando aí uma crise sistêmica, né? O planeta
está enfrentando alguns desafios a níveis globais, né? Então, o que a gente observa? Esgotamento dos recursos naturais, né? Desmatamento. Não sei se vocês sabem, mas mais da metade da população mundial hoje enfrenta escassez de água, né? Então, realmente, a gente está numa situação bastante delicada atualmente, né? E tudo isso se deve à nossa visão de mundo, cada vez mais materialista, reducionista, né? Então, essa separatividade é observada comumente em todos os dias da nossa vida, né? Agora, gente, não é também para desespero, a gente precisa confiar, né? E ver mesmo essa crise como uma grande oportunidade. Oportunidade para quê? Uma oportunidade para a gente inovar mesmo. O Eduardo Galeano, ele costuma dizer que este mundo está grávido de outro mundo, né? O que ele quer dizer com isso? É que a gente não vai ter aqui muito como fugir de alterar a nossa forma de estar presente, né? A gente tem que começar, na verdade, a propor um novo mundo e não apenas algumas alterações no que já existe, né? Então, para isso, a gente precisa de uma visão de mundo mais positiva, que nos anime em direção desse novo paradigma, né? Não sei se vocês conhecem a teoria do 100º macaco. É uma teoria trazida por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. Ele diz que há, né, na nossa sociedade, campos mórficos que atuam nos nossos comportamentos, né? Então, para ilustrar essa teoria, ele traz um exemplo do 100º macaco, que é o seguinte: ele diz que é como se a gente imaginasse duas ilhas, com uma mesma espécie de macaco habitando as duas, mas sem comunicação uma com a outra. Ele diz que um macaco da ilha A começa a quebrar o coco de uma forma diferente, que aproveita melhor a polpa do coco. E aí, por erro e acerto, ele consegue essa nova forma de acessar a polpa do coco. E sem comunicar com seus companheiros, apenas por uma forma de imitação, essa nova forma de quebrar o coco é espalhada pela ilha A. Até que chega o 100º macaco da ilha A e consegue promover essa mesma inovação na forma de quebrar o coco. Quando isso já está disseminado até o 100º macaco da ilha A, naturalmente a ilha B começa a quebrar o coco da mesma forma. Então, o que ele quer dizer é que na evolução humana, a gente tem aí os campos mórficos que perpassam a estrutura espaço e tempo. E que a gente, sem comunicar um com o outro, começa a absorver esse conhecimento a partir dessa expertise, quando você já tem uma massa crítica, né? Quando você já conseguiu ali movimentar o que ele fala que é o 100º macaco, né? Essa pessoa que vai dar o salto quântico aí na consciência, né? E outra referência que eu posso trazer nesse sentido também é veiculada por um livro que é best-seller, que foi lançado no Brasil há 2 anos, que é Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens. Esse livro é bastante interessante, eu recomendo a leitura dele porque é de fácil acesso, ele é muito prazeroso, né? E ele traz uma informação que corrobora um pouco aquela teoria do Rupert, né? Ele fala que nós, seres humanos, compartilhamos de uma ordem imaginada. O que isso quer dizer? Que essas leis, as crenças, os mitos que a gente compartilha num nível subjetivo, invisível, fazem com que a gente seja humano, que a gente consiga cooperar em massa. Né? Então, para a gente mudar o nosso sistema, para a gente mudar a nossa forma de se organizar, a gente precisa também de uma massa crítica, né? Para a gente conseguir aí fazer essa mudança de paradigmas, né? Então, o que ele traz para a gente é a importância da educação, que a educação é que veicula os novos paradigmas, né? E é nesse sentido que o Gaia contribui mesmo, assim. Eu noto que as pessoas saem de lá bastante sensibilizadas e acreditando no novo mundo, porque elas veem facilitadores, educadores que já praticam aquilo que eles falam, né? Então, um novo mundo é possível e quando você vê isso de perto, você começa mesmo a alimentar essas novas crenças e essa nova construção social. E aí eu gostaria de finalizar deixando essa frase para vocês, que eu acho bastante importante. Ela diz o seguinte: nem o colapso no caos e nem o avanço para uma nova civilização estão fadados. O futuro não é para ser anunciado, é para ser criado. Então, aqui é uma responsabilidade de todos nós, né, na promoção desse novo mundo mais sustentável e pacífico. Obrigada a todos.
gostaria, primeiramente, de agradecer o convite feito pelo Fernando, pelo Alex, cumprimentar as queridas colegas que estão comigo aqui hoje nesse desafio, a Thalita e a Isabela, e cumprimentar vocês todas e todos que se dispuseram a estar aqui numa manhã de quarta-feira, próximo aí a um feriado, né, para debater as possibilidades que nós temos em vista, não só teórica, mas prática, de modificar o nosso estar no mundo e como fazer isso de maneira coletiva. Bom, como o Fernando adiantou, o meu lugar de fala é o seguinte, e a minha proposta aqui é a seguinte: trabalhar com vocês num conhecimento situado, num primeiro momento. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é o direito achado na rua, sobre o que propõe o teatro do oprimido e sobre como essas duas propostas de leitura do mundo e de transformação da realidade podem se comunicar, né? E como a gente pode utilizar todo esse arsenal como instrumento realmente de transformação social para um mundo mais justo e para um mundo no qual as opressões sejam visibilizadas, se tornem fontes aí de uma consciência para que possa haver uma mudança necessária. E aí eu quero começar, antes de passar os slides, com um exemplo muito prático que eu acho que vai dialogar com todas e todos nós. Quando a gente fala de transformação, para além da questão da abstração, vamos para caso prático? Então vamos. Gente, que lição as estudantes e os estudantes, Brasil afora, estão dando para todas e todos nós ao ocuparem as escolas e ao reivindicarem a ideia de uma educação que traga como centralidade as discussões daquilo que as incomoda e os incomoda e de como a realidade, o real, o concreto, o material, o dia a dia, a dificuldade de acessibilidade, a dificuldade de se chegar à escola, a ausência de transporte público, a ausência de políticas públicas de manutenção, de permanência, são necessidades para serem colocadas numa agenda não só para o futuro, mas numa agenda de agora, propositiva, não é? É uma lição muito grande de possibilidade de mudança e de transformação social. Em São Paulo, as estudantes e os estudantes tiveram uma grande vitória. Qual foi essa grande vitória? Existia um projeto de reorganização das escolas que ocorria à revelia das necessidades desses estudantes. E eles se organizaram, elas se organizaram e conseguiram barrar esse processo. Em Goiás, havia toda uma discussão que colocava à parte toda a comunidade, pais, mães, alunos, alunas, professores, sobre a questão de gestão privada da escola pública. As estudantes e os estudantes se organizaram, ocuparam as escolas e fizeram com que as demandas fossem atendidas e as licitações, o processo, né, de contratação das chamadas organizações sociais foi suspenso, né? É óbvio que a gente vive e sempre viveremos numa sociedade desigual e numa sociedade materialmente, né, sustentada a partir da ideia de exploração. A gente sempre vai ter muito que lutar e muito que se organizar. E aí, qual é o papel da educação nisso? Essencialmente, para além da conscientização, a conscientização, mas a instrumentalização para que a gente possa fazer isso de acordo com aquilo que nós entendemos como uma sociedade melhor e mais justa. E aí, a gente tem que se instrumentalizar também a partir do nosso local de fala. E aí, o nosso local de fala é o direito achado na rua e o teatro do oprimido. Então, o que é o direito achado na rua? Né? O direito achado na rua, ele nasce como um projeto político, pedagógico e de pesquisa no âmbito da Universidade de Brasília, pelo professor Roberto Lira Filho, e que depois, né, é trabalhado até hoje pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, na Universidade de Brasília, como um projeto que tenta entender o direito para além daquele direito que a gente
tem na nossa cabeça, né? Que são as leis fechadas nos códigos, né? Que é aquela audiência, são aquelas figuras muito bem determinadas em seus papéis, do juiz, né? Do acusador. Não, o direito é mais do que isso. O direito é processo. Aquilo que a gente está vendo é uma das formas de manifestação dentro de uma caixinha do que é colocado como conhecimento válido, como conhecimento viável, e que é ditado, muitas vezes, pelo Estado, para manutenção de privilégios, né? Para manutenção, muitas vezes, o que a gente vê ali não é direito, é uma distorção do direito. Porque o direito é o processo de construção, de reconhecimento, a partir das demandas de todas e todos nós, né? Então, as perguntas básicas para a gente compreender o direito achado na rua, ou seja, um direito como legítima organização social da liberdade, o direito como direito à manifestação, como direito à liberdade, alicerçado na solidariedade, no reconhecimento da outra e do outro, é com quem caminhamos, por que a gente caminha, para quê, como e onde queremos chegar. Porque a cabeça pensa onde os pés pisam. E os pés pisam, nesse momento muito concreto, onde a gente se situa. E onde a gente se situa? Então, com quem a gente quer andar? Como a gente quer fazer essa caminhada? Isso é uma escolha. Existem projetos em disputa, projetos de sociedade, projetos de educação em disputa. E aí cabe a nós a nossa escolha de com quem a gente quer caminhar, por que a gente quer caminhar, qual é o objetivo dessa caminhada, né? A gente sempre traz essa estilogravura que tem muita significação, né? Pela questão da não homogeneidade, né? Pela questão da prevalência de figuras femininas, crianças, idosos, né? Nós temos aí um recorte plural. E o direito achado na rua se alicerça nisso, na pluralidade de concepções de direito, né? No qual todas e todos nós somos protagonistas, para além da audiência no fórum, para além dos vade-mécums e das linguagens rebuscadas. Direito é o que todas e todos nós construímos, é o que as estudantes e os estudantes constroem nas ocupações, não é? É o que todos nós aqui, nas reuniões dos nossos departamentos, fazemos e reivindicamos e levamos como pauta para a direção, para a reitoria. Isso é direito, né? Para além do senso comum, mas valorizando a nossa rotina e a nossa labuta diária. Então, tem uma citação, epigrama hegeliano número 3 do Marx, nos manuscritos político-filosóficos, que é de onde o Roberto Lira Filho traz a ideia da rua. A rua como metáfora e a rua como espaço de transformação social, né? E aí ele coloca, enquanto Kant e Fichte buscavam, né, o país distante pelo gosto de andar no mundo da lua, na abstração, daquilo que, né, é concebido apenas no mundo das ideias, eu tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Então, o exercício teórico e de reflexão é imprescindível, mas o balizador, a diretriz para essa reflexão tem que ser sempre a prática, tem que ser sempre a rua, tem que ser sempre o espaço que é coletivo e é o espaço, por si só, de vindicação e de se reconhecer enquanto outro e outra também, né? E não só como si mesmo, né? Num movimento de dentro para fora e de fora para dentro também, né? Como diria aquela famosa música tão cantada. Pode passar, por favor. Então, a rua, ela é esfera de ação social, ela traz em si todas as contradições e ambiguidades. Querem ver só? Quando a gente fala de rua enquanto espaço de organização política, de manifestação social e de espaço de organização política de oprimidas e oprimidos, né? E aí o link que a gente faz, a gente teve recentemente a rua também como espaço de significação de outras propostas de visualização da realidade, né? Nós tivemos a rua verde e amarela, nós tivemos a rua colorida, né? Assim como nós temos a rua, é um espaço plural
dialógico e dialético. Então, a gente tem que trazer isso também para a nossa análise. A rua é um espaço de contradições, mas essas contradições são necessárias até mesmo para que a gente saiba qual projeto a gente se insere, em qual projeto a gente concebe percepções inovadoras, não é? Então, para começar, aqui tem uma breve explicação teórica de onde se funda o direito achado na rua. Então, o direito é um modelo avançado de legítima organização social da liberdade. O que isso significa? Exatamente o que a gente estava dizendo. O direito é um processo. O direito não é. O direito é um sendo. Ele é uma construção. E ele é uma construção coletiva de todas e todos nós, dos movimentos sociais populares, não é? Das organizações, para além da classificação, né, dos movimentos sociais mais antigos, então, dos sindicatos, nós temos aí as populações indígenas, as comunidades quilombolas, nós temos na América Latina, por exemplo, um processo interessantíssimo, não só de auto-reconhecimento das populações indígenas, mas de participação política efetiva na esfera de construção, ressignificando o próprio Estado. Né? A gente tem aquela ideia, Estado-nação, soberania, uma ideia homogeneizada, universalizada, que na América Latina é refundada pelos povos indígenas, que vão dizer, opa, 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 quem disse que só vocês detêm o conhecimento? Quem disse que o conhecimento necessariamente é branco, é eurocêntrico? O conhecimento é mais do que isso. O conhecimento é o conhecimento da rua, o conhecimento é o nosso conhecimento também, né? E aí há o que é chamado de Estado plurinacional em muitos deles, que é uma perspectiva de Estado diferente. Então, as esferas de decisão, né, as esferas de poder, de encaminhamento de políticas públicas são ampliadas, né? É uma visão inovadora, inclusive de superação dessa própria ideia de Estado, né? E de perspectiva de novas sociabilidades, que é o que a gente também entende como inovação em termos de sociedade. Pode passar, por favor. Então, o direito achado na rua surge na UNB, na Nova Escola Jurídica Brasileira, é uma expressão cunhada pelo Roberto Lira Filho, e na trajetória da UNB tem um papel importantíssimo. É o grupo mais antigo cadastrado na plataforma do CNPq e integra uma sublinha de pesquisa no programa de pós-graduação, que é o de Sociedade, Conflito e Movimentos Sociais. Quais são as nossas referências da concepção teórica à prática, né? Porque o direito achado na rua não existe sem a prática. Então, o materialismo dialético, a filosofia da libertação, de Henrique Dussel, que é um filósofo argentino, né, que hoje exerce suas atividades no México, as teorias críticas sobre os direitos humanos, e aí nós temos uma série de autores latino-americanos, e não só interessantes, desde Herrera Flores a Davi Sanches Rubio, as epistemologias do Sul, muita literatura indígena latino-americana, o pluralismo jurídico, os feminismos, não é? A ideia de que a gente não pode descolonizar sem despatriarcalizar, ou seja, a gente vive uma sociedade, sim, racista, né, com resquícios de uma herança colonial que traz esse racismo, e machista, sexista, né? E isso precisa ser superado. E aí o feminismo, e aqui um feminismo muito bem situado, que é um feminismo que nos enxerga enquanto mulheres latino-americanas, não é? Serve de base para essa transformação. E a educação popular e os sujeitos coletivos de direito. E aí eu vou me ater aqui. O direito achado na rua é, acima de tudo, um projeto pedagógico, porque ele busca, por meio do trabalho de conscientização do que é o direito enquanto processo em feitura, enquanto processo também de protagonismo dos sujeitos coletivos de direitos, dos movimentos sociais populares, uma educação que parta desses espaços, e não de cima para baixo, mas construído na horizontalidade, construído por esses movimentos. Então, as nossas lutas são para inserir na percepção do ensino jurídico e da extensão popular, principalmente, a ideia de ampliação, de que o direito não é só o fórum, não é só fazer júri simulado, o direito é muito mais do que isso.
Quando nós, por exemplo, vamos na ocupação do MTST em Planaltina, Maria da Penha Resiste, e fazemos ali na escola, né, na Escolinha Maria da Penha, um trabalho com as crianças de teatro do oprimido, trabalhando com elas a dimensão de dignidade e de moradia, nós estamos fazendo direito. Quando nós discutimos o plano diretor com essas comunidades, de modo que o movimento traga propostas para a alteração do plano diretor de uma cidade, eu estou fazendo direito. Quando as estudantes e os estudantes ocupam as escolas, fazem uma pauta e fazem todo um processo também cultural, né? Trabalham isso por meio do movimento hip hop, né? No caso de São Paulo e outros espaços, isso também é direito. O teatro do oprimido, enquanto metodologia de educação popular, também é direito. Bom, na UNB, a gente tem 2 projetos de extensão que são vinculados ao direito achado na rua e que começam a descobrir o teatro do oprimido como possibilidade metodológica. São eles as Promotoras Legais Populares, que é um projeto que existe desde 2005 e que é trabalhado no Núcleo de Prática Jurídica em Ceilândia, com a ideia de práticas de educação popular feminista, de empoderamento feminino. Então, é aberto para todas as mulheres que tiverem interesse. É um curso anual que ocorre aos sábados, quinzenalmente, e que trabalha por módulos, desde a construção, por exemplo, da discussão sobre direitos humanos, passando pela ideia de violência, de combate à violência contra a mulher e do próprio direito achado na rua, são realizadas oficinas e essas oficinas garantem uma formação. Essas mulheres elas podem depois futuramente integrar o Fórum de Promotoras Legais Populares, que é um fórum ampliado, e se tornam multiplicadoras dessas metodologias, dessas oficinas e desse conteúdo nos seus espaços de atuação. Tá? Outro projeto é a Assessoria Jurídica Popular Roberto Lira Filho, que surge em 2012 como um projeto de extensão de educação popular e assessoramento jurídico a comunidades e movimentos sociais do Distrito Federal. Hoje, a Assessoria Jurídica Popular Roberto Lira Filho atua em 2 espaços, essencialmente, com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Distrito Federal e com o Mercado Sul Vive em Planaltina, que é um espaço de revitalização onde mais de 50 coletivos de cultura, de música, de teatro, de pintura, enfim, utilizam o espaço para suas oficinas e o espaço também para discussões políticas e culturais, inclusive com papel primordial nas políticas públicas atualmente, assim, de confecção, de pensar políticas públicas no âmbito do Distrito Federal na cultura. Né? E, para além disso, o espaço é muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de ir em Planaltina, era um beco subutilizado, né? Várias construções ali depredadas, e os coletivos revitalizaram. Então, ele é um local todo pintado, todo colorido, e os espaços são espaços coletivos. Existe um grande galpão, que é a área principal, onde as principais oficinas, assim, as maiores oficinas são realizadas, e onde também se faz organização e discussão sobre uma construção horizontal de política e novas formas de organização para exigir do Estado, né, uma participação efetiva na política cultural ali da região, mas mais do que isso também, para se pensar enquanto possibilidade transformadora na comunidade. E realmente o processo de ali local, né, de revitalização em todos os sentidos, inclusive na reconfiguração das relações humanas, ali foi algo notável. Bom, ensino, pode passar, porque aqui são coisas muito específicas, obrigada, sobre as disciplinas hoje que são oferecidas no Direito Achado na Rua, na UNB. Lembrando que o Direito Achado na Rua, enquanto projeto, ele é capilarizado e ele se encontra hoje em vários locais, Brasil afora, em várias propostas, né, metodológicas. Nós temos uma série de produções do Direito Achado na Rua, né? Então, essas são as produções que deram origem do Roberto Lira Filho. Ele tem uma obra que chama O que é Direito, que é um livrinho de bolso, dessa finura, onde ele vai explicar o processo de por que o direito que a gente entende no senso comum não é direito.
Ele é uma ideologia dominante que reproduz valores e privilégios e que sustenta uma ordem de exploração. Na verdade, o que nós precisamos fazer é passar por um processo de desideologização para buscar, a partir daí, de forma dialética, um novo direito. Volumes do direito achado na rua, que são temáticos. Esse volume é do início da década de 90, a introdução, e o nosso último volume, lançado ano passado, introdução crítica à justiça de transição na América Latina, que discute a questão de ditadura, memória e verdade. E aí temos direito às mulheres, direito do trabalho, direito agrário, vários volumes trabalhando várias temáticas na perspectiva do direito achado na rua. Outras publicações, o Direito Achado na Rua, Concepção e Prática, é nosso último lançamento, eu trouxe aqui. E o Diálogos Lirianos é hoje o coletivo no qual nós, pesquisadoras e pesquisadores, nos reunimos e discutimos essas novas possibilidades e intersecções possíveis com outras teorias e outras práticas educacionais e metodológicas. Bom, e o Teatro do Oprimido? Teatro do Oprimido é uma criação do Augusto Boal. Augusto Boal, falecido em 2009, um engenheiro químico que vai estudar teatro em Nova York na década de 50, volta com toda uma formação no teatro realista russo, de Stanislavski, e aí começa a dirigir o famoso teatro de arena. Não é um teatro de resistência política, que se propõe a ser um teatro popular. E aí, como ele mesmo diz, a gente se faz no contexto que a gente está. Então, ele diz que todo mundo é teatro, mesmo que não faça teatro, porque todos nós somos atrizes e atores políticos. E, neste contexto, no contexto de retorno ao Brasil, na década de 60, e do golpe da ditadura militar, ele cria um conjunto de técnicas que ele denomina estética do oprimido, e que, popularmente, é conhecido como teatro do oprimido. Ele coloca o teatro, dizem os teóricos, que ele dá um passo além de Bertolt Brecht, que é um teatrólogo conhecido por suas percepções do teatro enquanto instrumento de visualização das opressões na sociedade. O Boal vai além. O Boal faz o seguinte: o Boal vê o teatro como transformação da sociedade e vê como ação educativa libertadora. E aí o que ele propõe? Ele propõe técnicas e métodos nos quais não existe um palco. Por exemplo, essa estrutura não é uma estrutura inicialmente concebida pelo teatro do oprimido, porque eu estou aqui falando para vocês. Ele diz, não, o que a gente vai fazer? A gente vai construir, a partir das nossas demandas, uma cena teatral no qual todas e todos nós podemos interferir, que é o teatro fórum, que ele chama, e podemos apresentar soluções. E aí essas soluções são concebidas por nós todos coletivamente. Então, nós deixamos de ser espectadores, ou seja, apenas observadores da ação, e passamos a ser atores e atrizes, ou seja, protagonistas no processo de transformação. Então, todas e todos nós somos atrizes e atores da sociedade. Ele concebe, para explicar a teoria dele, uma árvore no qual várias técnicas, o teatro fórum, o teatro imagem, o teatro legislativo, né, que são vistos aqui como galhos, vão ser trabalhados, tendo como base a ética da solidariedade, né, ou seja, a concepção da virtude enquanto ética solidária, enquanto empatia e reconhecimento no outro. E como a gente dialoga isso? Só trazendo 2 exemplos, eu vou encerrar, porque o tempo já estourou. Só 2 exemplos rápidos. A assessoria jurídica popular, por exemplo, aqui no DF, que a gente trabalha, nós iniciamos um projeto de discussão de oficinas com crianças e com as famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a partir das dinâmicas do teatro do oprimido, para discutir direito à moradia e para discutir liberdade de expressão e de manifestação. Além disso,
Nós realizamos intervenções, por exemplo, em minicursos sobre lei antiterrorismo, enfim, e sobre uma série de outras perspectivas que aparentemente, né, seriam herméticas, fechadas, dentro de uma educação, né, em que eu transmito conhecimento, vocês ouvem, mas na verdade não. A gente quer que essa relação realmente seja horizontal. E aí são vários projetos, né, na violência contra as mulheres, a questão dos hospitais psiquiátricos, né, que utilizam muito a técnica do teatro do oprimido para superar, né, as opressões internalizadas. Existe teatro do oprimido nos 4 cantos do mundo. E o mais bonito é, o teatro do oprimido, ele se faz nessa construção, ainda que a gente não conheça, a gente reconhece. Por quê? Porque é um processo de protagonismo dos oprimidos e das oprimidas na busca da superação dessa opressão. E aí, bom, tem uma série de outros... Aqui são algumas obras do Boal, eu trouxe algumas, estão aqui na mesa, quem tiver interesse, quiser ver. E tem um documentário muito bom, dirigido pelo Zerito Viana, de 2011, que ganhou prêmios, que fala sobre a vida do Boal e sobre todo esse projeto que se espalha mundo afora e que é tão importante na concepção dessa nova educação e desse projeto de sociedade e educação emancipatória. É isso. Linhas gerais, obrigada. E eu venho falar com vocês da pedagogia sistêmica sobre o enfoque do Bert Hellinger. Bom, pedagogia, todo mundo sabe, se trata do estudo de tudo aquilo que está relacionado a melhorar os processos de ensino, aprendizado, né? E sistêmica, como a colega Thalita já falou, o sistema está com problema, acabando a natureza, ou seja, sabemos que os problemas que acontecem hoje em dia estão interrelacionados. Então, aquele problema do aluno que chega na sala de aula, será que ele tem a ver com a falta d'água? O que é que vocês acham? Será que o problema do aluno que chega na sala de aula tem a ver com desmatamento na Amazônia, tem a ver com o excesso de produção de carne, tem a ver com o papai e com a mamãe brigando dentro de casa? Sim. Então, assim como na psicologia e em vários campos do saber, a gente começou a observar os problemas que acontecem na educação a partir de uma perspectiva macro, uma perspectiva que a gente chama de sistêmica, onde o que acontece dentro da família se interrelaciona com aquilo que acontece na sociedade, que acontece também com o que acontece na natureza, com o que acontece entre os países. Só que essa psicologia, especificamente que eu trabalho, ela tem um enfoque de uma pessoa que se chama Bert Hellinger. Hoje, Bert Hellinger tem 90 anos, é um vovozinho. Ele foi um padre alemão, né, que deixou a batina, foi professor, filósofo, pedagogo, deixou a batina porque queria trabalhar diretamente com as pessoas. E desenvolveu um método que se chama constelações familiares. O que ele fez basicamente? Eu falei para vocês que já dentro da psicologia já se observava que o problema daquela pessoa não era só dela, tinha a ver com a família dela. Então o Bert Hellinger, com outros pesquisadores, outros teóricos, começaram a falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma pessoa no lugar da mãe, uma pessoa no lugar do pai, uma pessoa no lugar da criança que está com problema. E vamos ver o que acontece. E a partir de observar as informações que estavam presentes naquela imagem, por exemplo, quem é que pode me ajudar aqui agora representando uma pessoa? Um garoto, um aluno. Você? Beleza. Então venha você. Vamos ver o que acontece na escola.
Então, aqui temos um aluno que chega na escola para a aula, né? Melhor aluno, será? Todos são melhores alunos, não é? Mas ele chega e quem é que vai receber ele na escola? Quem que recebe você na escola todo dia de manhã? Os professores. Sim, então temos aqui um professor que vai receber o... Cleixian. Hã? Cleixian. Cleixian. Então vamos ver, um professor que vem receber o Cleixian, vem? Quem é o professor? Quem quer representar o professor? Quem vai ser o professor ou a professora? Tanto faz, vamos ver. Quem vem? Vem, professora. Desse jeito, muito bem. Até que enfim apareceu um professor. Esse aluno está querendo estudar, não é isso? Esse aluno está querendo estudar. Ok. Então vamos ver. Por favor, você é o professor que está recebendo o Dario, que está recebendo o Cleixian aqui na escola, não é isso? Como é que o Dario olha para esse aluno? Olha para ele, pode olhar para ele, não é para mim não. Vamos ver aqui o que acontece. Vira para ele aí, olha para ele. Como é que a gente olha para o Cleixian? Parece que ele chega sozinho, não é? Mas isso é verdade? Não. Não é verdade. Ele chega com quem aqui na escola? Os pais. Muito bem. Aonde é que estão os pais do Cleixian? Trabalhando. Não. Estão em todas as células dele. Não é assim? Não é isso que a biologia diz? Não é? Se lembra daquela fase importante? Né? Teve o papai e a mamãe que se uniram naquele momento glorioso e dele nasceu o Cleixian. Não é? Então, junto com o Cleixian, chega o papai e a mamãe do Cleixian. Cadê? O papai e a mamãe do Cleixian. Um menino e uma menina para me ajudar aqui. Um garoto e uma garota. Vamos lá, venham. Venham. Muito bem. Um menino e uma menina, muito bem. Vamos lá. Mas vocês não podem sair da nossa figura, por favor. Você estava olhando para ele. Você estava olhando para ele. Você é o papai e a mamãe dele. Então, por favor, o papai aqui e a mamãe aqui. A gente bate nele de verdade? Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. O que acontece, Dario, com você? Agora ele não chega sozinho. Ele está chegando com muito mais. Não é verdade? Sim, vários comportamentos, maneiras de ver o mundo, seja nos atrasos, na tarefa feita ou não, no sorriso. O pai e a mãe constituem. Se ele está de boa na escola, a gente nem lembra do pai e da mãe. Agora, se ele não está bem na escola, esse aqui vai querer saber, cadê a mãe desse menino? Cadê o pai desse menino? E se ele não vai bem na escola, a culpa é de quem? Dele. Dele? E do... Hã? E de quem mais? Dos pais. Não, mas os pais não tem. Não, Se ele não vai bem na escola, a culpa é dele. Também. Então, se ele é pai e mãe, então a culpa é dos pais. Também. E de quem mais? Do professor. Ah, a culpa é sua. Muito bem. A culpa é dele. Mas ele está sozinho aqui? Não. Quem é que está junto com ele? O pai e a mãe dele. Professor também tem pai e mãe. É o filho da mãe, não é? Estão lembrados? Então, um pai e uma mãe para o professor. Também tem um filho. Cadê? Um menino e uma menina, não é? Cadê o O menino, a Bia já veio. Já foi. Cadê o menino? O menino. A mãe, tá faltando o pai. Vai, Ed. Vem, Reinaldo. Vai, Ed. Vem alguém. Vem, professor Rafael. Um homem, não tem nenhum aqui. Cadê um homem? O pai não está. Isso é verdade? O que acontece quando você diz assim, meu filho, diga para ele, eu não conheço seu pai. Meu filho, eu não conheço seu pai. Nossa. O que acontece? Constrangedor, né? Exatamente.
Esses são os problemas que acontecem na escola. É verdade que o pai dele não existe? Não, eu estou aqui. Não. O pai dele pode ter Eu estou aqui. namorado com a mamãe um dia, está presente nele sempre. Então, todas as vezes que a mamãe fala mal do papai, obrigam os dois entre si, e esse daqui muito bobo entrando dentro da briga que não lhe pertence, o que acontece? Tem uma célulazinha brigando com outra aqui dentro. Como é que esse aqui chega na escola? Deprimido. Hã? Deprimido. Deprimido. E o que o professor pode fazer com relação a isso? Se o próprio pai dele também não estava presente, faltou. Esse professor anda muito. Aqui, ó. Pai dele não existe? É verdade? Não, não é verdade. Não, não é verdade. Venha, Fernando, você também está aí só sentado. Vamos lá. Então, como é que essa pedagogia sistêmica vê o que acontece dentro da sala de aula? Tudo como fruto do amor. Tudo. Então, aquela má nota, você já pode dizer que é culpa de quem? Dos pais. Não, do amor. Eu não falei que era tudo com não. Ok? É de algo muito maior, porque se o pai fica brigando aqui o tempo todo com a mãe e ele tem que resolver um monte de coisa dos meninos menor que ele, como que ele vai estar aqui na escola? Agora, ele faz isso porque ele é mau aluno? Não, porque ele ama o papai e a mamãe e quer que os dois fiquem bem. Então, o déficit de atenção. A minha atenção não está aqui na matéria que o Dario está passando. A minha atenção está aqui nos problemas da minha família. E quem é mais importante, a família ou a escola? A família. Quem é mais importante? O papai e a mamãe. Ah, mas esse aqui chega na adolescência e fala como? Vocês não sabem mais de nada. O que eu falo na adolescência? Fala assim? O que eu falo na adolescência? Não, Vou não sair fala de assim, casa? não. Vou sair Vou sair de de casa. casa. Esse pai não sabe de nada. Esse político não sabe de nada. Olha, meu filho, esse aqui soube o suficiente para te fazer e te criar. Tá lembrado dele? Não é assim? Então, a pedagogia sistêmica lembra de coisas básicas da vida. Tem como esse professor ensinar se uma parte da cabeça dele ainda está aqui? Tem. Mas não seria melhor se a parte da cabeça dele aqui já tivesse resolvido e o coração dele já tivesse totalmente disponível? Pode ter resolvido. E esses são os ótimos professores. E o resto? Todos que ainda não resolveram aqui, que não resolveram com seu papai, que não resolveram com a sua mamãe, e ainda tem que aguentar uma turma com 60 alunos, muitas vezes com problemas muito grandes. Ok. Obrigada a todos. Então, a pedagogia sistêmica do Bert Hellinger, ela olha para as coisas que são simples na vida. Ou seja, que os professores possam estar em paz com os seus pais, que os professores possam estar em paz com os diretores das escolas. São sistemas. O sistema dos professores, dos diretores, das escolas, do Distrito Federal. E aqui é a mesma coisa, que os alunos possam estar bem com as suas famílias e que possam estar bem dentro da sala de aula. E ela olha tudo como sendo fruto do amor. Então, a nota baixa, vocês já sabem a culpa de quem é? Do amor cego. Ou seja, eu não tenho cabeça para estudar matemática. Né? Se eu for olhar pela pedagogia do oprimido, eu não tenho comida para comer. Mas a minha mãe teve 5 abortos, depois que ela teve o primeiro, ela não saiu mais da cama. Tá? Então, aqui, a gente então vai juntar família e escola com um olhar amoroso.
onde a gente olha para as virtudes, como o movimento das virtudes coloca, mas a gente olha com o mesmo olhar também amoroso para os defeitos. Porque se esse aluno aqui não tivesse tirado nota baixa, como é que eu ia ver tudo isso? Então, quando eu olho, esse aqui está com déficit de atenção, está com nota baixa, eu falo, ai, que maravilha! Agora eu posso ver algo maior. Ok? Espero ter deixado vocês aqui com uma boa lembrança do papai e da mamãe. Que o professor também tem papai e mamãe, que os alunos também têm papai e mamãe, e que é o grande caminho, o grande aprendizado é voltar para o nosso lugarzinho nesse círculo amoroso da família. E aí fica tudo no seu lugar. A escola, um lugar para quê? Aprender? Em primeiro lugar, um lugar para se aprender a viver e a conviver. E um lugar divertido. Muito obrigada a todos.